Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar filosofia política contemporânea, especificamente os filósofos John Rawls e Robert Nozick. Esse daí é o John Rawls, é o primeiro filósofo que nós vamos ver uma parte de suas ideias. John Rawls nasceu nos Estados Unidos em 1921 e morreu em 2002 lá também, ou seja, ele é bem atual, ele está bem presente na filosofia política. Sempre que se fala de John Rawls, a gente lembra sempre de uma obra dele chamada Uma Teoria da Justiça, que foi publicada inicialmente em 1971 e até hoje é muito discutida dentro da filosofia política. A Teoria da Justiça de Rawls, antes de mais nada, ela tem bases filosóficas kantianas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem imperativos categóricos universais, ou seja, você tem leis e regras dentro de você que vão dizer o que você deve fazer e que pode ser feito por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nisso, John Rawls se coloca contra a doutrina do utilitarismo. E contra essa doutrina do utilitarismo, Rawls sustenta que deve existir uma sociedade livre e justa. Por quê? De acordo com o utilitarismo, a ideia básica do utilitarismo é que a satisfação de uma sociedade deve ser do maior número de pessoas possíveis e a maior satisfação possível. Qual o problema disso? O problema disso é que o maior número de pessoas possíveis vão excluir um certo número de pessoas. Então, para Rawls, excluir esse número de pessoas para que outras tenham satisfação não é uma sociedade justa. A justiça para Rawls é o primeiro requisito das instituições sociais. Isso quer dizer o quê? Rawls quer dizer que se você tem sociedades que foram fundadas a partir de instituições injustas, não livres e não justas, então elas devem ser desfeitas. Do mesmo modo, as leis e as instituições, não importa o quanto elas sejam eficientes e bem elaboradas. Assim, eu elaborei bem, passamos 30 anos discutindo essa Constituição para que ela fosse assim, para que ela chegue a seu objetivo. Se ela não for justa, ela deve ser abolida ou então reformulada. Então, Rawls combate a imposição do utilitarismo do maior bem possível para o maior número de pessoas, exatamente porque isso vai levar a injustiça a um número de pessoas, em especial pode ser um grupo grande, podem ser minorias, pode ser uma sociedade, ou seja, você pode ter apenas um grupo de pessoas, uma elite, que tem o maior bem-estar possível e todos os outros são excluídos. Então, a seu ver, Rawls, nenhum homem, nenhum indivíduo deve sofrer privações em vantagem de algum outro ou de maior parte da sociedade. Ou seja, eu, particularmente, não posso abrir mão daquilo que eu tenho direito ou daquilo que eu tenho necessidade para que o outro seja mais feliz do que eu ou tenha uma maior satisfação possível. Para isso, já que para Rawls algumas instituições políticas e sociais na sua base já são injustas, Rawls decide um novo contrato. A partir do contratualismo anterior, Rawls vai dizer, olha, nós estamos em uma posição heurística, vamos fazer aqui, vamos iniciar uma sociedade em que nós vamos fazer um novo contrato dessa sociedade. Só que para fazer esse novo contrato, nós temos que estar todos em pé de igualdade. Então nós temos que ter uma posição originária, ou seja, você vai retomar intelectualmente a sua situação antes de qualquer influência social, antes de qualquer influência financeira, antes de qualquer influência intelectual, ou seja, é uma condição heurística de pensamento de um pré-contrato. Na posição original, os indivíduos se encontram em uma situação de igualdade. E tal igualdade deve ser o que Rawls vai chamar de o véu da ignorância, que caracteriza a condição dos indivíduos que se põem em uma posição originária, ou seja,
tudo aquilo que você carregava antes como base social, como base política, como base intelectual, você tem que abrir mão disso para poder vestir o véu da ignorância, estar em uma posição originária, fazer um contrato social e assim você fazer um contrato que seja um imperativo categórico, ou seja, para que toda a sociedade se beneficie dessas leis, dessas regras. O véu da ignorância não beneficia ninguém em específico. Nenhum dos contraentes, ou seja, daqueles que fazem parte do contrato, podem propor sociedades, leis em sua própria vontade. Ninguém sabe qual é o seu próprio interesse. Ou seja, quando você está com o véu da ignorância, você não sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para os seus amigos. Você não sabe o que é melhor ou mais vantajoso para o indivíduo dentro de uma sociedade. Por quê? Porque você vai ter que elaborar leis e regras para que todos os indivíduos dessa sociedade sejam beneficiados. A posição originária faz com que todos sejam iguais racionalmente e reciprocamente desinteressados, ou seja, não sabendo o que é o melhor e mais vantajoso para mim especificamente dentro de uma sociedade, eu vou elaborar regras que sejam desinteressadas e que sirvam para todos. É uma situação que obriga todos a escolher princípios originais e universais, ou seja, nós não vamos buscar só a partir da racionalidade, ou seja, da racionalidade pura, é que a gente vai encontrar esses princípios, ou seja, os meus interesses, os meus desejos não vão contar nessa situação. Só que para tudo isso, o Rawls diz que vão ter dois princípios de justiça que são básicos, que uma sociedade tem que ter, independente de qualquer coisa. O primeiro princípio de justiça é o seguinte: toda pessoa tem direito igual à mais extensa liberdade fundamental, compativelmente com semelhante liberdade para os outros. Aqui ele está falando das liberdades individuais básicas, ou seja, liberdade de pensar, liberdade de falar, liberdade de se expressar, liberdade de buscar conhecimento, ou seja, a liberdade ou a possibilidade do indivíduo se autodeterminar dentro de uma sociedade. Aí tem um segundo princípio que é o seguinte: as desigualdades econômicas e sociais, como as da riqueza e de poder, são justas apenas se produzirem benefícios compensatórios para cada um, e em particular para os membros menos desfavorecidos da sociedade. Enquanto o primeiro princípio está falando de liberdades intelectuais ou de autodeterminação, o segundo princípio está falando de condições materiais para se ter a liberdade. Ou seja, vamos dizer que eu tenho a liberdade de ir e vir, mas eu não tenho o dinheiro de pagar o ônibus para ir onde eu queira. Não é liberdade. Uma sociedade justa tem que levar em consideração que essa necessidade deve ser suprida. Portanto, a teoria da justiça de Rawls diz o seguinte: nenhum indivíduo dentro de uma sociedade deve ser deixado para trás. Essa sociedade justa e livre deve ser uma sociedade que inclui todos os indivíduos. Só que o seguinte, dentro da mesma universidade de Rawls, existia um filósofo chamado Robert Nozick, em que ele questionava os seus princípios de justiça, os princípios de justiça de Rawls. E ele mesmo produziu o seu princípio de justiça. Robert Nozick também nasceu nos Estados Unidos, mas em 1931, e morreu no mesmo ano que Rawls morreu. A obra mais conhecida do Nozick nesse tema é Anarquia, Estado e Utopia, em 1974. É uma resposta a uma teoria da justiça do Rawls, mas mais do que isso, é uma crítica ao anarquismo, ao liberalismo e ao conservadorismo, ou seja, Robert Nozick ele tentou derrubar todas as bases teóricas desses três movimentos intelectuais. De acordo com o Anarquia, Estado e Utopia do Nozick, os indivíduos têm direitos. São basicamente direitos naturais. Ou seja, tendo esses direitos, há coisas que nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas,
nem o Estado, nem a sociedade pode fazer sem violar esses direitos. Ou seja, tais direitos são fortes, são tão grandes, são tão supremos, que você levanta o problema de que se o Estado pode fazer alguma coisa. Por exemplo, o Estado hoje domina a vida do indivíduo. Você só nasce se o Estado permitir, você tem que ter um registro de nascença. Se você não tiver, você não existe para o Estado. Você só morre se o Estado deixar, o seu corpo pode estar ali, mas se você não tiver um atestado de óbito, você não está morto. Ou seja, entre o seu nascimento e a sua morte, o Estado também conduz toda a sua vida a partir de leis, de regras e principalmente de coerção. Ou seja, o Estado vai dizer o que você deve fazer. Se você não fizer, você tem uma punição. Para Nozick, isso daí não é justo, não é justiça. O Estado não tem legitimidade para fazer você abdicar de certos direitos para poder ter um bem maior para a sociedade. Então, portanto, a pergunta central do Nozick é a seguinte: quanto espaço o Estado deixa para os direitos dos indivíduos? Por exemplo, a questão da fiscalização do Estado. O Estado que observa empresas que coletam dados dos indivíduos e enviam para o Estado, para os países, ou vendem para empresas. A sua privacidade, onde é que ela fica? Ou seja, qual o espaço que o Estado te deixa para poder viver livremente? As conclusões de Nozick são as seguintes. Ele chega a 3 conclusões. Ele diz que um Estado mínimo, totalmente mínimo, reduzido estritamente às funções contra a força, contra o furto, contra a fraude e que garanta a execução dos contratos celebrados, esse Estado aí, essas funções do Estado são permitidas e é justa. Segunda conclusão: qualquer Estado maior do que esse, com funções a mais que essas, ele violaria o direito das pessoas de não serem obrigadas a realizar certas coisas, ou seja, é injustificado. Terceiro, o Estado mínimo, aquele primeiro apresentado, ele é muito sedutor, além de justo. Ou seja, se você for analisar como um Estado máximo trata os indivíduos e como um Estado mínimo vai tratar os indivíduos, você vai perceber que aquele dali é o melhor, de acordo com Nozick. E isso é justo, isso é justiça, não um Estado maior do que esse. Não se chega ao Estado mínimo por meio de um contrato, e sim espontaneamente. Aqui está claramente contra Rawls. Rawls vai dizer que você faz um contrato de uma posição original com o véu de ignorância. Nozick vai dizer assim, não, é natural. O desenvolvimento é natural. Você tem 3 fases antes de chegar no Estado mínimo. A primeira fase, o que os indivíduos sozinhos eles se associam em uma associação de proteção, como se fosse uma empresa de vigilância. A gente vai se juntar aqui para poder garantir que ninguém vá nos violentar individualmente, para poder garantir que ninguém vai furtar o fruto do nosso trabalho e para garantir que os contratos que nós celebrarmos vai ser cumprido. Ou seja, eu vou vender aqui 100 quilos de arroz em troca de 10 quilos de carne. Aí eu dei os 100 quilos de arroz e o outro produtor de carne não me entregou a carne. Então a gente junta lá, cada um pega as suas espadas, cada um pega os seus revólveres e a gente vai lá forçar o indivíduo a pagar a carne, o contrato que foi celebrado. Dessa associação de proteção, você acaba tendo muitos serviços, os serviços vão se ampliando, você vai ter uma associação protetora dominante, ou seja, várias associações de proteção vão se juntar em um mesmo território e vão transformar em uma associação protetora dominante. Dessa associação protetora dominante, você passa para o estado ultramínimo, dentro de um território, uma organização política que vai cuidar estritamente daquelas situações, do estado, das situações de violência, furto, cumprimento dos contratos e permanência da propriedade. Para isso, daí desse estado ultramínimo, você passa para o estado mínimo. De acordo com Nozick, isso se dá
naturalmente. Ninguém precisa vestir um véu da ignorância, de acordo com Rawls, para poder celebrar, para poder fundar esse Estado. O Estado nasce, portanto, de acordo com Nozick, de uma forma espontânea. E não é como... Aí daí ele já vai criticar também os anarquistas, assim. O Estado não é uma construção imoral que viola e esmaga os direitos do cidadão. Para Nozick, um Estado mínimo ele é aceitável. Ele não esmaga o direito dos cidadãos. Já para Nozick, se passar daí, aí sim os anarquistas vão ter razão. Você não vai ter um Estado. Dito isto, Nozick vai confirmar o seu completo individualismo, o individualismo supremo. De acordo com ele, a inviolabilidade das pessoas significa exatamente que o indivíduo ele não pode ser tratado como meio. Ou seja, por exemplo, o meu trabalho não pode servir como instrumento para que outra pessoa tenha uma vida boa. Ou seja, eu não posso ser sacrificado em benefício de outro. Ninguém, e muito menos o Estado, pode decidir que alguns indivíduos sejam recurso para outros. Por exemplo, o Estado ele não pode decidir que ele vai tirar, isso para nós, que ele vai tirar uma parte do meu salário por mês para poder distribuir com outras pessoas em serviços públicos. De acordo com Nozick, isso é injusto. Portanto, é Nozick propõe uma teoria histórica da justiça, não uma teoria racional da justiça como Rawls propõe. De acordo com Nozick, o desenvolvimento histórico das sociedades é o seguinte: você tem uma aquisição inicial de propriedade, daí você tem o princípio da justiça na aquisição. Quando você chega lá, passa uma cerca naquele terreno que não é utilizado por ninguém e passa a produzir naquele terreno ou naquele espaço, isso é justo. O segundo vai ser o seguinte: eu trabalhei durante 50 anos naquela propriedade. Agora eu estou perto de morrer. O que é que vai fazer? Vai soltar novamente para qualquer um pegar? Não. De acordo com Nozick, a transferência da propriedade ela também é justa. Então aí você tem um princípio da justiça na transferência. Só que Nozick vai dizer o seguinte: olha, tem um terceiro momento, um terceiro princípio, que é a justiça na propriedade. Não tem aquela primeira aquisição da propriedade, ela pode ocorrer de alguma maneira de forma injusta. Alguém tomou a propriedade do outro, alguém fez alguma coisa. Então, esse princípio vai permitir que seja retificado, ou seja, que seja refeito aquela primeira aquisição da propriedade e assim torná-la justa. Portanto, o, o resumo dessa obra do Nozick é o seguinte: a propriedade de uma pessoa justa, se é justa, se a pessoa tem direito a ela, em decorrência dos princípios de justiça na aquisição, primeiro momento, e na transferência, segundo momento, ou do princípio de retificação na injustiça, o terceiro momento. Portanto, meus caros, hoje nós vamos ficar até aqui com esses dois tipos de ideias colocadas na filosofia política contemporânea: John Rawls com o seu princípio da justiça e Robert Nozick com utopia, anarquia, Estado e utopia. Grande abraço e até mais.